2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. A imprensa segue repercutindo tudo o que aconteceu, como o Flamengo foi pra cima, como o Flamengo conseguiu dominar o time do Palmeiras, jogou demais, amassou o time do Palmeiras, dominou do começo até o final. Muitos elogios à atuação do Mengão. Luiz Araújo, que partidaça que ele fez. O Gerson, meu, quando o Gerson resolveu esconder a bola, ninguém conseguia tirar dele. Ele pegava, fazia o pivô, protegia, jogou demais o Gerson. O Pedro é aquilo que eu sempre falo aqui: se ele tiver duas oportunidades claras de gol, certamente uma ele guarda. E hoje ali na cara do gol não tinha nem como perder também, né, Pedro? Um gol muito bonito na jogada do Flamengo. Começou com o Gerson, do primeiro gol, né? Deu no Luiz Araújo, que já pegou, deu uma dominada, já cruzou pro meio da área e o Pedro tava lá como mando figurino, um 9 de categoria que é o Pedro, 1-0. E o segundo também foi um gol muito bonito ali, roubada de bola, o Flamengo conseguiu pegar e fazer o segundo, e poderia ter feito mais um ainda com o Luiz Araújo, quando o zagueiro do Palmeiras ali vacila, o Luiz Araújo rouba a bola, dribla o outro defensor e bate em cima do Everton. Naquela hora eu pensei, meu, cava essa bola, mas ele não cavou. E igualmente também teve o lance do Wesley, lembrando agora, no finalzinho do jogo ainda, pegou a bola enfiada ali pelo Arrascaeta e tentou meter no Gabigol. Ô Wesley, dá no gol, garoto, se consagre, Wesley. Mas não, resolveu dar no Gabi. O Gabriel já tinha passado, então acabou não dando em nada. 2-0, e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa falou sobre essa vitória gigantesca do Flamengo. O Abel admitiu, depois da última derrota pro Vitória, que o Palmeiras não vive um bom momento. Hoje, o Flamengo fez o que ele quis com o Palmeiras. Poderia ter feito uma vantagem ainda maior. O Palmeiras jogou muito mal e carrega uma vantagem muito complicada de reverter na bagagem para a semana que vem. André Kfouri, vitória rubro-negra, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. O placar ficou curto, perto do que o Flamengo fez no jogo, né? Depois dos 2-0, né? O 2-0 é um placar meio clássico, assim, em confrontos de mata-mata. É aquele placar que, óbvio, não é uma vitória simples, não deixa um gosto de, né, que você fez pouco, mas te coloca numa posição muito vantajosa, muito confortável, eu diria, para negociar as coisas no jogo seguinte. Mas o Flamengo teve futebol com o Luiz Araújo, depois com o Wesley, que tentou fazer um passe para o Gabriel. Fazer um terceiro gol não seria nada exagerado em relação ao que o jogo no Maracanã mostrou pra gente na noite de hoje. A sequência negativa do Palmeiras nessas circunstâncias, jogando no Rio de Janeiro contra o Flamengo, é de não ganhar desde 2015 e não fazer um gol desde 2018. Hoje essas duas sequências aumentaram com a vitória de 2-0 do Flamengo. E independentemente do seu propósito, né, do seu plano de jogo, se você, por uma circunstância de momento da sua equipe, entende que é necessário admitir uma inferioridade técnica que ficou muito aparente e tentar especular com o jogo, alguma coisa em termos de levar perigo você tem obrigação de fazer. Porque senão o que acaba acontecendo é precisamente o que houve com o Palmeiras hoje. Jogadores no banco, uma possibilidade de escalação um pouco mais ofensiva que foi dispensada pelo seu treinador. Quando, como se diz no interior, a vaca já tinha deitado, começa a entrar um monte de gente, abre-se o time a mais riscos, corre-se, né, o risco grande de levar mais um gol, ou mais do que um gol. E o placar, como eu disse, ficou curto. O Flamengo poderia ter resolvido as coisas hoje, numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada, quase igual. Na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio, ele entra no lugar do Igor Jesus, no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um e faz o outro, e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega, e hoje ele mostrou isso novamente.
Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o Rubro Negro. Os números são brutais. Brutais. 60% de posse de bola a 40%. Até aí, ok. Não é isso que vai definir um jogo, exato. Mas vamos lá. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse, inclusive, um mais fraco, que o Palmeiras já seria sensível olhar essa tela. Certas finalizações 5-0. Palmeiras não chutou ao gol. Ações na área rival 27-6. Grandes chances 4-0. Porcentagem de ações no ataque 48,5% do Flamengo, ou seja, 50% das ações do Flamengo no ataque. O Palmeiras 39,3%. Ô Mota, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Tite falou que o Matheus Cunha seria o goleiro das Copas. E houve quem ficasse preocupado. Falou, puxa, é um risco, né? Porque tem o Palmeiras. Acabou que tanto fez. Podia ser o Kleber Xavier, o goleiro do Flamengo hoje, que não ia ter a menor diferença. Por isso que é o Cone. Porque não participou do jogo. É isso. Ô Zupac, a discussão de futebol não pode ser simplista assim, mas você vai entender. 2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve... Não pode pleitear O Abel escalou o time para o Palmeiras empatar com o Flamengo. Foi para isso que o Abel escalou a equipe. Ele escalou 4 meio-campistas, né? Escalou o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Felipe Anderson em linha de 4, com o Rafael Veiga encostado no Rony, para tentar aproveitar contra-ataque. Por que ele opta pelo Rony e não pelo Flaco? Para ele ter contra-ataque contra a linha alta do Flamengo, apostando em recuperação de bola, com o meio-campo um pouco mais encorpado, com 2 meias que trabalham bem, Felipe e Rafael Veiga, para tentar usar o Rony em velocidade. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Flamengo, especialmente pelo seu lado direito, o Giai, que hoje foi lateral direito, acabou de chegar do São Lourenço, é um menino ainda, ele teve uma atuação trágica, assim, trágica. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele teve um trabalho hercúleo com o Cebolinha no começo do jogo, aí o Cebolinha machucou, saiu, aparentemente o Giai teve um pouco mais de tranquilidade. Veio o segundo tempo e com o Luiz Araújo ele sofreu demais, ele errou saída, enfim. Então, as escolhas individuais do Abel deram errado, a escolha estratégica do Abel deu errado, porque o Palmeiras não conseguiu marcar bem o Flamengo e não conseguiu executar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente pode criticar o Abel. A estratégia foi demasiada defensiva. Uma coisa é o Palmeiras não se lançar abertamente contra o Flamengo. Outra coisa é o Palmeiras jogar para empatar contra o Flamengo. Isso não dá, sabe? O Palmeiras tem condições, mesmo entendendo que é uma eliminatória, que tem jogo no Rio, jogo em São Paulo, os primeiros 90 minutos tem que ser inteligente, o Abel é um cara estratégico. Até aí, beleza. Mas foi exagerado. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou. E o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo foi melhor quando ele se impôs contra o Palmeiras. E o Flamengo foi melhor depois do 1-0, em que ele, Flamengo, baixa suas linhas. O Palmeiras tenta avançar e o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar. E o Abel, na minha visão, erra na estratégia e o Palmeiras vai ter que reverter ou tentar reverter em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, o Abel Ferreira começa a falar, a gente vai ouvir o treinador do Palmeiras, já zona mista do Maracanã, o 2-0 do Flamengo, fala Abel. E o Palmeiras hoje teve uma atuação onde conseguiu apenas 2 finalizações. Parecia um time amedrontado dentro de campo. Como que você pode explicar esses números para o torcedor? Olha, primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Hoje você escalou um time um pouco diferente do que vinha atuando nos últimos jogos da temporada. Foram 3 jogadores que a princípio são volantes, o Richard acabou jogando um pouco mais para a direita, né, um pouco mais à frente.
Eu queria entender o porquê da escolha por esse trio de meio-campistas, né, nesse esquema diferente dos últimos jogos. Sim. E também dos laterais que não vinham sendo titular. Obrigado. Não, laterais, nós de lateral esquerdo não tínhamos duas opções. Em função da lesão grave do Piquerez, tínhamos duas opções. Escolhi hoje o Caio, na minha opinião. Teve bem, olhando para aquilo que foi o desempenho geral da equipa. E o Vítor, gostei desses dois jogadores. E sobre jogar o Rio sobre a direita, nós sabíamos que o lateral esquerdo do Flamengo fazia incursões interiores, e vocês viram a primeira e a segunda bola. Então tá aí, né, um pouco do que aconteceu, como o Abel Ferreira viu esse jogo aí do Palmeiras e principalmente essa atuação espetacular do Flamengo. Conseguiu controlar o jogo, um jogo dificílimo, muitos falaram que seria empate, que seria isso, que seria aquilo, e o Mengão conseguiu ser extremamente superior ao time do Palmeiras. E é interessante, fiquei pensando agora, no programa Jogo Aberto, o Capelani falou, o Flamengo vai amassar o Palmeiras, o Flamengo vai fazer de tudo pra cima do Palmeiras. E todo mundo deu risada, falou, meu, você tá maluco, isso e aquilo. E foi justamente o que aconteceu. O Flamengo amassou o Palmeiras, dominou do início até o final. O 2-0 ele é um resultado muito mentiroso, porque poderia ser 3 ou 4-0 com tranquilidade. Não seria nenhum absurdo, um resultado gigantesco, ainda mais pro jogo da volta, né? Podendo perder até por um gol de diferença, ainda assim o Flamengo se classifica. Se perder por 2, aí o resultado será decidido nos pênaltis, mas assim, jogou demais, uma atuação para a torcida aplaudir e reverenciar mesmo esse time do Tite, que hoje mostrou o que é jogar futebol contra o seu principal rival nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Conseguiu impor um futebol muito bonito. Eu quero saber de vocês aí, gostaram ou não gostaram? Poderia ser melhor? Qual deveria ser o resultado do jogo? Comente abaixo, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E daqui a pouco voltaremos, na verdade, com mais informações sobre o Mengão. Muito obrigado a todos. Valeu!